Senhor, eis que estás enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo no sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falavam do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e fogo por amor de vós, de que eu lá não estive, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamando Dídimo aos discípulos: vamos nós também, para morrermos com ele. Aleluia. Eu vou ler até aqui. Já no início dessa palavra, irmãos, quando o Senhor ele fala ali, ele recebe a notícia que Lázaro está enfermo, mas Jesus permanece no mesmo lugar. Nós podemos já ver que o Senhor ele não vai trabalhar no meio da nossa angústia, o Senhor ele não vai trabalhar de acordo com o nosso desespero, o Senhor ele não age dessa forma, o Senhor ele não age de acordo com as nossas emoções, porque muitas vezes nós se colocamos na presença do Senhor e nós colocamos ali ordens a Deus, como se o Senhor fosse o servo e nós fôssemos o Senhor. E na verdade o Senhor ele não trabalha dessa forma. O Senhor ele não trabalha para nós, ele trabalha a nosso favor. Então muitas vezes nós se colocamos na presença do Senhor com o coração aflito, desesperado, e queremos ali que o Senhor faça naquele momento algo por nós. Mas o Senhor ele não tem o que nós temos, que é essa agonia, esse desespero, essa ansiedade. O Senhor ele não é ansioso por nós. E o Senhor ele conhece o nosso dia de amanhã. O Senhor, eu tenho certeza, se fosse o tempo do Senhor trabalhar na vida de Lázaro naquele dia, o Senhor tinha ido de encontro. Ou ele nem precisava ir, como nós já vimos em outras passagens, apenas uma palavra mudaria todo o cenário. Mas o Senhor não achou ali o momento, não é o momento. Então muitas vezes nós achamos que o Senhor está atrasado, que o Senhor está demorando, e na verdade não existe atraso na vida com Deus. Quando nós temos uma vida com Deus, não existe atraso. Existe o tempo certo de Deus. O tempo certo de Deus não é o nosso tempo. Então não adianta que nós ficamos ali colocando cronometragem para Deus trabalhar em nossas vidas. Porque Deus não vai agir conforme o nosso horário, conforme o nosso tempo. Deus vai agir conforme o tempo e a vontade dele em nossas vidas. E o Senhor ele sabe o que é bom para nós. O Senhor sabia o que era bom ali na vida de Maria, na vida de Marta e na vida de Lázaro. E o Senhor ele não vai naquele momento, mas o Senhor ele vai depois de 2 dias. 2 dias. Eu não sei quanto tempo você está esperando um milagre. Eu não sei se faz dias, se faz meses, se faz anos. Mas uma coisa nós precisamos entender: o tempo de espera para que o milagre aconteça não pode ser mensurado ao amor de Deus. Porque o amor de Deus não pode ser mensurado por esse tempo de espera. Porque muitas vezes nós podemos se sentir não amados por Deus, porque o nosso milagre ainda não aconteceu.
Não há 12 horas no dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Aquele que é guiado no tempo de Deus, aquele que é guiado conforme a palavra e as ordens de Deus, não tem como se enganar. Você está na direção correta, você não precisa temer a nada. Você está andando na luz. Diferente de quem anda sem direção. Quem anda sem direção precisa temer, porque não anda conforme a vontade do Senhor. Então, se nós estamos permanecendo ali na vontade de Cristo, nós não precisamos temer. Precisamos somente esperar e fazer a vontade de Cristo. E aí a gente vê também, irmãos, que quando nós temos um Deus vivo, o Senhor é aquele, irmãos, que não vai permitir que Satanás mate os nossos sonhos. O Senhor, Ele não permite que a morte chegue em nossas vidas, independente daquilo que você tem colocado na presença do Senhor, independente do que você está pedindo, independente do que você tem orado. O Senhor é aquele que Ele não permite. Quando nós temos uma vida de fidelidade na presença do Senhor, o adversário não pode matar nada em nossas vidas. A única coisa que morre em nós é o pecado, porque tudo que nós passamos tem propósito, tudo que nós passamos tem permissão de Deus em nossas vidas. Ainda que nós não entendemos o que está acontecendo, ainda que nós não entendemos o processo, por que isso está acontecendo comigo, por que isso está acontecendo dentro da minha casa, por que agora que está acontecendo isso, é muitos porquês, mas o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Ali quando o Senhor chega diante de Maria, diante de Marta, a primeira coisa que ela diz ao Senhor: se o Senhor tivesse chegado antes aqui, o meu irmão estaria vivo. Mas ela fala logo em seguida: mas eu sei que tudo que pedires a Deus, o Senhor fará. É como se ela continuava crendo, mas ela já não acreditava mais que haveria um milagre. Ela não deixou de falar assim: olha, eu não creio mais. Porque ela podia ter, ao mesmo tempo que ela se lamentou ali pela dor da perda, ela falou: continuo crendo. O Senhor permitiu que fosse, mas eu continuo crendo no Senhor. E aí o Senhor fala para ela: não, o seu irmão viverá, mas ele vai ressuscitar. E aí ela fala: sim, eu sei, um grande dia. Porque nós somos assim, irmãos. A nossa fé é pequena. Nós achamos que vai acontecer daquela forma. Nós criamos dentro da nossa mente a forma que Deus vai trabalhar. E se algo acontece fora daquilo que nós planejamos, nós achamos que já não vai acontecer mais. Só que Deus é o Deus que Ele trabalha diferente do que nós imaginamos. Deus é o Deus que Ele faz diferente do que aquilo que nós estamos pedindo. Porque Deus não trabalha conforme a minha e a tua vontade. Ele vai trabalhar conforme a vontade dEle em nossas vidas. E ali o Senhor, Ele já tinha um plano, porque Deus sabia, irmãos, que o nome de Deus ia ser glorificado. Então Jesus, Ele não se atrasa, Ele chegou na hora certa ali na casa de Marta e Maria. E o milagre ia acontecer. Só que o milagre, para elas, já era impossível. Elas continuavam dando graça, mas para elas era impossível que fosse acontecer. Porque nós fazemos assim. Nós achamos que Deus pode fazer até aqui. Se uma pessoa morre hoje, nós achamos que Deus não pode mais ressuscitar. Se uma pessoa está com câncer terminal e o médico falou que não vai ter mais chance de vida,
nós começamos a acreditar que não tem mais chance de vida. Porque nós debilitamos aonde Deus vai trabalhar. Jesus podia ter chegado ali e não deixado aquele Lázaro morrer. Foi como os judeus olhavam e falavam assim: ué, ele podia ter chegado antes. Só que Jesus, ele não queria impedir uma morte. Jesus não queria. Ele queria fazer algo maior. Jesus permitiu-se chegar 2 dias depois, que já dariam ali 4 dias da morte de Lázaro, para que ele viesse ressuscitar um morto. Talvez se o Senhor tivesse impedido apenas a doença ali naquele momento, olha, sarou, curou, era o que eles estavam acostumados a ver, que Deus curava o cego, paralítico, isso era comum para eles já estavam vendo aquilo há algum tempo. Só que eles não tinham visto ainda Jesus ressuscitar o morto. Só que hoje, irmãos, nós temos um exemplo. Nós temos a palavra de Deus para nós crermos que Deus ele pode ressuscitar o morto. Deus pode ressuscitar tudo que está morto. Deus ressuscita pessoas, Deus ressuscita sonhos, Deus ressuscita projetos, Deus ressuscita o que Ele quiser. Se for a vontade de Deus permitir que você pare uma empresa para que depois Ele te dê uma nova, então Deus vai fazer. Se for permitido a permissão de Deus que Ele te leve à sepultura para te lá no dia do velório, do enterro, Ele faz. Deus ele é dono do tempo, Ele é dono de todas as coisas. Deus é dono do fôlego da vida que respiramos. Nós temos que continuar crendo, independente do que os nossos olhos veem. Aquelas mulheres, elas estavam desesperadas, chorando ali com a dor da perda, porque elas continuavam acreditando no que elas viam e não no que ainda não tinha acontecido. E a fé, irmãos, ela permanece de pé diante daquilo que nós não vemos. Não é daquilo que o médico fala, não é daquilo que o seu chefe fala, não é daquilo que o outro fala, daquilo que falaram. A fé é do que você não vê, do que você nem ouviu, mas que você sabe. Dentro de você, você sabe que vai acontecer. E aquelas mulheres, então, ela viu a situação, o irmão dela estava morto há 4 dias. 4 dias. Para a medicina era impossível, para o homem era impossível, mas para Deus não era. Para Deus era um milagre que ia acontecer. Para Deus era coisa grandiosa que aquela multidão que estava ali acompanhando ia ver. Para ver o que Deus faz em nossas vidas. Porque quando nós servimos um Deus vivo, irmãos, não há morte, não há morte quando nós temos um Deus vivo. Nem a nossa morte existe, irmãos. A nossa morte aqui é na terra, é passageira. Porque nós temos direito à vida eterna quando nós temos Deus. Quem anda com Cristo, quem vive com Cristo não morre. Tem direito à vida eterna.
Deus ele levanta, ele coloca o caído, ele coloca de pé. Não há nada impossível para o agir do Senhor. E para Deus trabalhar, irmãos, Deus não precisa fazer barulho. Apenas uma palavra. Deus criou o mundo com palavras. Deus não criou o mundo fazendo trovões. Não, foi com uma palavra. Haja luz, houve luz. Por que nós queremos ver Deus trabalhar? Por que nós queremos ver o barulho, ouvir? Por quê? Se Deus apenas com uma palavra, Ele pode fazer, Ele pode mudar, Ele pode destruir, Ele pode fazer o que